Olá, boa noite. Você sabe o que é ser um discípulo de Jesus? Nas Escrituras, no livro de Lucas, capítulo 2, verso 46 e 47, diz: Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos o que o ouviram ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. O menino Jesus tinha apenas 12 anos de idade quando empreendeu seu primeiro embate com os rabinos e doutores da lei. Isso não era tão incomum na cultura daqueles dias. Os meninos em Israel iniciavam seus estudos com 6 anos. Do primeiro estágio, o Beit Sefer, decoravam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aos 10 anos, quando iniciavam o segundo estágio, o Beit Talmud, já haviam decorado toda a lei de Moisés. Passavam então a estudar e decorar os livros históricos, poéticos, de sabedoria e dos profetas de Israel. Aos 14 anos, aqueles meninos já haviam decorado o que hoje chamamos de Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Ao final dessa idade, apenas os mais notáveis eram selecionados pelos rabinos para dar continuidade aos estudos, passando, ainda adolescentes, a integrar uma elite, uma espécie de elite intelectual. Aos poucos, eles eram designados para algum rabino a fim de que, a seus pés, dedicassem a vida ao estudo da Torá. Esses meninos especiais eram chamados de discípulos. Encontrar Jesus aos 12 anos de idade debatendo com os mestres de Israel não é, portanto, algo inusitado, uma vez que, como vimos, nessa idade a maioria dos meninos em Israel já havia decorado a Torá e avançava nos estudos dos textos sagrados da tradição judaica. O inusitado residia no fato de um menino ser capaz de maravilhar os rabinos com suas respostas. Decorar a lei é uma coisa, compreender a lei é outra coisa. Citar a lei é uma coisa, interpretar a lei é outra coisa completamente diferente. Jesus muito provavelmente foi um desses meninos discípulos, mas há quem diga que os rabinos não toleraram sua presença por muito tempo e recomendaram que ele seguisse o caminho da maioria absoluta dos meninos da sua época, ou seja, voltasse para casa a fim de aprender o ofício da família. Em sua vida adulta, Jesus foi chamado de filho do carpinteiro e provavelmente dedicava-se à carpintaria junto com seu pai. A relação mestre e discípulo, rabino e talmide, e a presença dos meninos discípulos era parte essencial da cultura e da tradição religiosa e espiritual de Israel. Isso talvez explique por que ainda não tenha sido oficialmente reconhecido como tal. Jesus era chamado pelo povo de Rabi, rabino, mestre. E seus primeiros seguidores ficaram conhecidos na história como discípulos. O conceito de discípulo suscita um ditado muito especial daquela época. Os rabinos, eles recomendavam aos seus meninos: deixem-se cobrir pela poeira dos pés do seu rabino, numa alusão ao andar tão próximo do seu rabino que, ao final do dia, estariam cobertos pela poeira que os pés do rabino levantavam enquanto ele caminhava. Essa recomendação significava, portanto, siga de perto, o mais próximo possível, observe atentamente os mínimos detalhes. Ouça cada palavra, preste atenção em cada gesto. Assim como coloque uma lupa sobre o seu rabino e não perca nenhum detalhe desse espetáculo. Os meninos discípulos tinham mais uma razão para andar tão próximo de seus rabinos. O objetivo deles não era apenas saber o que os seus rabinos sabiam, mas se tornarem o que os seus rabinos eram. Eles não queriam apenas o conhecimento que seus mestres possuíam, eles queriam ser como seus mestres. Mais do que saber o que o rabino sabe, importa ser o tipo de homem que o rabino é. Foi exatamente isso que Timóteo fez com São Paulo apóstolo, mestre e mentor. Abre aspas,
para Paulo: você tem seguido de perto o meu ensino e minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e o sofrimento que enfrentei. Isso está em 2 Timóteo 3, 10 e 11. A relação rabino-talmide é um modelo para a peregrinação espiritual proposta por Jesus no Evangelho. Aquele que segue Jesus também deve se deixar cobrir pela poeira dos pés dele. O Evangelho não é uma doutrina, é uma pessoa. O discipulado de Jesus implica mais do que acreditar em coisas de verdades, em alguma verdade. No discipulado, seguir é imitar, imitar para se tornar igual ao Mestre. Seguir a Jesus para se tornar igual a Jesus. Assim compreenderam os primeiros discípulos de Jesus, depois chamados apóstolos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ensina que o propósito da encarnação de Deus foi fazer de Jesus o primogênito entre muitos irmãos. Diz ele ainda que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Romanos 8, 28, deixando-nos bem claro que o propósito aqui mencionado é a nossa transformação segundo a imagem de Jesus, é fazer que o ser humano se assemelhe a Jesus. Abre aspas, aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Deus está agindo o tempo todo, em todas as circunstâncias da nossa vida, para nos fazer semelhantes a Ele. A nota de rodapé da Bíblia Nova Versão Internacional, a NVI, sugere uma tradução esclarecedora para esse texto. Ela diz assim, abre aspas, sabemos que em Deus todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Fecha aspas. Paulo também escreve aos cristãos da cidade de Corinto, dizendo que todos nós somos transformados com glória cada vez maior e que o Espírito Santo vai nos moldando segundo a imagem de Jesus. Além das dores de parto, São Paulo Apóstolo fala das dores e do sofrimento de Cristo Jesus. Seu esforço é tão visceral que ele chega a dizer que completa em seu corpo. Ele diz assim, abre aspas, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja, fecha aspas. E mais uma vez justifica seu sacerdócio, dizendo que tudo o que faz com o fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. A palavra grega traduzida por perfeito significa sem que nada lhe falta, completo, pleno, indicado a plenitude de Cristo formada naquele que segue a Jesus. O mesmo conceito de plenitude está presente na descrição da dinâmica comunitária cristã sobre o sacerdócio dos apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres. Paulo ensina que essas pessoas têm a responsabilidade de aperfeiçoar os santos para que se relacionem, servindo uns aos outros, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. O trabalho dos guias espirituais implica a emancipação de seus discípulos, para que não sejam mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Somente pessoas maduras e adultas podem, de uma certa forma, cooperar entre si na peregrinação rumo à semelhança de Jesus. A comunidade cristã, portanto, é um ambiente onde todos seguem a verdade, Jesus Cristo, em amor. A comunidade é o corpo de Cristo, e em todo o corpo ajustado, diz Paulo aos Efésios, e unidos pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza suas funções.
A peregrinação espiritual cristã não é de um lugar para o outro, da terra para o céu, do inferno para o céu. Na verdade, a peregrinação espiritual cristã implica mudar de um estado de ser para outro estado de ser. Do ser humano à imagem de Adão, para o ser humano à imagem de Jesus Cristo. É verdade que nós estamos indo para o céu, mas não apenas para o céu. Estamos indo para Cristo, porque o nosso destino final não é o céu. O nosso destino final é Cristo.